A justiça brasileira vem se modernizando a partir de novas tecnologias. Essas mudanças prometem uma melhor organização dos procedimentos, dando mais eficácia, agilidade e qualidade jurisdicional. No programa de hoje, nós vamos falar sobre duas delas: o processo judicial eletrônico e o Diário de Justiça Eletrônico Nacional. O convidado do OAB Entrevistas para falar sobre a modernização da justiça brasileira é o conselheiro do CNJ pela OAB, Luiz Cláudio Alemã. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Prazer tê-lo aqui. Uma honra muito grande. Bom, para a gente começar, antes de entrarmos mesmo no assunto do PJE, do Diário de Justiça, eu queria que o senhor me dissesse aí a sua opinião sobre essa questão da modernização da justiça. É um passo muito importante, né? Bom, inicialmente é importante deixar consignado que modernizar o judiciário nunca é demais. Nós, advogados, desde a máquina de escrever, estamos sempre nos adequando às modernidades. O PJE não é diferente. Estamos sempre buscando nos adequar a essa modernidade. O processo judicial eletrônico nós não somos contra, ao contrário, nós somos favoráveis. Mas precisamos de diálogo, e esse diálogo chegou atrasado, chegou tarde. E dessa forma nós estamos hoje conversando com o Poder Judiciário num diálogo vencedor para corrigir alguns erros do PJE. A gente vai estar conversando sobre isso no decorrer do programa, mas essa parte da tecnologia da informação, ela tem sido sua área de atuação já há bastante tempo, né? Desde a época como conselheiro da Ordem. De lá para cá, como é que o senhor avalia? O que mudou? Quais foram os avanços? Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que eu sou um tributarista, eu atuo na área tributária há 26 anos, mas tenho uma afinidade muito grande com a área de TI. E essa afinidade veio se intensificar justamente quando fui indicado pelo ex-presidente Marco Vinícius Furtado Coelho para presidir a Comissão de Tecnologia e Informação. Nós chegamos em 2013 e descobrimos que o PJE estava sendo implantado de forma assodada. E quando abrimos o diálogo, não tinha diálogo, então nós tivemos que correr atrás do prejuízo. Nós estávamos muito atrasados, diga-se de passagem. De 2013 para cá, avanços ocorreram tanto no judiciário, pelo diálogo que foi franqueado, quanto a parte que cabe à OAB. Na parte que cabe à OAB, nós certificamos muitos advogados, treinamos os advogados, fizemos cursos pela Escola Nacional de Advocacia, inclusive associado com as escolas das seccionais, e treinamos advogados para serem replicadores nos seus estados. Com o diálogo franqueado na Justiça do Trabalho, nós conseguimos que reestabelecesse o peticionamento no PJE através do PDF, não mais no editor de texto do próprio sistema, que era terrível. Nós não conseguimos sequer botar jurisprudência ou cabeçalho até o timbre do escritório. Nós retomamos a intimação pelo diário eletrônico, isso tudo com apoio do ministro Reis de Paula, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e também com apoio dos juízes e do desembargador auxiliares da presidência, o desembargador Morrali e o juiz auxiliar Hortêncio. Isso tudo no diálogo entre treinar e ter algumas funcionalidades dentro do próprio sistema, nós podemos dizer que caminhamos bastante. Uhum. Bom, o processo judicial eletrônico, ele teve aí sua primeira experiência no ano de 2003, né? E prometia verdadeira transformação, com mudanças de pensamentos, agilidade no processo, veio para facilitar a vida de advogados, de juízes. Isso aconteceu de fato, doutor Alemã? Olha, como ele disse, o processo eletrônico em si, a lei do processo eletrônico, ela é de 2009, é a lei 11.419. E de lá para cá, o Poder Judiciário veio trabalhando sem o contato, sem o apoio, sem o diálogo com a advocacia. Nós fomos entrar no Comitê Gestor em 2011, quando a Justiça do Trabalho já estava implantando o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. E dali em diante, posso lhe garantir que de 2013 chegamos numa gestão um pouco conturbada, onde o sistema só era bom para quem o desenvolvia, não para nós, usuários. E muito menos para a magistratura, que também não gostava. Dali em diante, o diálogo franqueado, tanto a magistratura quanto os advogados, quanto os servidores, que também reclamavam muito do sistema,
começar a haver mudanças graduais. Problemas existem, os advogados já conseguem trabalhar com um certo conforto, mas problemas existem. E não foi resolvido ainda o problema da acessibilidade, usabilidade está melhorando, mas acessibilidade ainda não. Acredito que você deva tratar desse assunto mais à frente. Um problema sério que tinha no passado, que era a questão que envolvia infraestrutura, banco de dados e segurança, isso foi resolvido na nova arquitetura do PJE 2.0, precisa implantar, mas avanços nós tivemos e estamos melhorando. Estamos de volta com o AB Entrevistas, hoje debatendo o processo judicial eletrônico e o Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Bom, doutora Lima, como a gente falou no bloco anterior, né, existiram avanços e tudo, mas essa questão ainda da falta de acessibilidade aos advogados deficientes visuais, aos idosos, isso é uma preocupação do CNJ e como é que se trabalha nessa situação para que a gente veja melhoras nela? O CNJ já está muito atento às questões que envolvem a acessibilidade e a usabilidade. A usabilidade é a facilidade de usar o sistema, isso encaixaria o idoso e respeitando o Estatuto do Idoso. E a acessibilidade diz respeito às pessoas com deficiência e essas pessoas estariam protegidas não só pelo Estatuto próprio, pelo novo CPC, inclusive por um decreto presidencial assinado. Eu não me recordo a data, mas o governo federal, através de um decreto presidencial já encartado na Constituição, também garante o direito dessas pessoas. Isso significa que o CNJ precisa dar uma atenção, uma prioridade a esse tema. No passado, não era muito respeitado. Isso foi um dos embates que nós tivemos muito forte com o CNJ em gestões passadas. Mas hoje não, hoje é uma preocupação. Eu, por enquanto, ainda não vi esse sistema funcionando com acessibilidade. A usabilidade já está melhorando bastante, mas a acessibilidade não. Mas tem informações de que estão treinando. Inclusive, existe um servidor da Justiça do Trabalho, que é deficiente visual, que está fazendo já testes, mas eu ainda não vi o sistema funcionar e gostaria muito de ter essa oportunidade, porque, infelizmente, nós temos hoje aproximadamente 240 mil idosos com mais de 60 anos e 1.140 deficientes visuais. Essas pessoas estão praticamente fora do sistema, elas não estão conseguindo trabalhar e por isso que nós clamamos tanto para que o sistema seja acessível. Dentro da perspectiva do PJE, a ideia é que não se tenha mais aí no futuro papel em toda a tramitação, né, processual. E a gente acabou de falar, né, dos idosos, dos deficientes visuais, enfim, que ainda tem que ser alcançados, né, dentro desse processo judicial eletrônico. Diante de tudo isso, todo esse cenário, o senhor acha que o objetivo do 100% eletrônico é um alvo distante? Ainda é um alvo distante? Vai depender muito de boa vontade, diálogo, dinheiro. A Justiça do Paraná, o Estado do Paraná, praticamente 100% digital. Mas isso não é a realidade do Brasil. O Brasil é muito maior do que um Estado. Eu acredito que nós vamos caminhar nesse sentido. Isso é um caminho sem volta. Mas estamos ainda longe do 100%. Nós temos ainda muitas barreiras como infraestrutura. Nós temos regiões no Brasil que a internet e a questão de energia é muito preocupante. Nós temos hoje no Brasil mais de 1.500 provedores de internet. Apenas 5 controlam 80% do mercado e esses 5 estão na região sul e sudeste. Então nós temos que caminhar muito. Agências reguladoras têm que fazer cumprir as metas que foram exigidas. Infelizmente isso não vem acontecendo. Por conta disso, acredito que vai demorar os 100% em papel, em digital. Mas a Justiça do Trabalho já caminhou bastante. Ele já tem um número bastante significativo em processo digital. Tirando todos esses ajustes necessários, né, que qualquer novo projeto tem, o que é possível destacar aí de muito positivo que o PJE já alcançou, já tem? Em primeiro lugar, o diálogo, né? Sim. Foi muito difícil você abrir o diálogo com o passado. As coisas eram impostas. A ordem chegou como convidado em 2011
Em 2013, nós conseguimos ter acesso ao comitê gestor. Em 2014, nós abrimos o diálogo e hoje o diálogo é franqueado. É preciso ouvir o usuário. Em qualquer desenvolvimento de software, é o usuário que tem a melhor informação para melhorar o sistema. Aí eu pergunto, o PJE fosse um software de prateleira, daqueles que você vai e compra para usar, você compraria? Eu acredito que não. Ele tem muitas falhas, ele precisa ser melhorado. Mas, graças a Deus, o diálogo está aberto, o diálogo está franqueado, e eu acredito que, se continuar nessa toada, conseguiremos melhorar bastante. Essa é a minha esperança, uma luz no fim do túnel. A gente vai para mais um intervalo, doutora Alemã, e já já nós voltamos falando sobre o Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Voltamos já já. Em 2016, depois de muito debate, o CNJ aprovou a resolução que regulamenta as comunicações processuais de acordo com as atualizações exigidas pelo novo Código de Processo Civil. A norma, que teve a relatoria do conselheiro Luiz Alemã, criou o Diário de Justiça Eletrônico Nacional e a plataforma de comunicações processuais do Poder Judiciário. Doutora Alemã, como é que é o funcionamento desse diário? Para que ele serve? É importante dizer, e isso tem que ficar bem claro, que as maiores reclamações da advocacia brasileira com relação ao processo eletrônico tratavam exatamente da intimação no painel do próprio sistema. Ou seja, a intimação não era mais no diário oficial. E isso nós tínhamos como uma reclamação recorrente. Ou seja, tem pessoas que gostam, mas a maioria absoluta não gostava, e eles queriam que isso voltasse à intimação, eles gostariam que a intimação voltasse para o diário eletrônico. Hoje, por conta do novo CPC, a intimação tem que voltar para o diário eletrônico. Não somos nós, advogados, que estamos implorando, como nós conseguimos no diálogo com a Justiça do Trabalho. Agora é o novo CPC que exige. E dessa forma, pelo artigo 196 do CPC, o CPC disse, o CNJ cuidará das comunicações processuais, ficando facultado aos tribunais do Brasil, os tribunais brasileiros, também a se fazer se o CNJ não regulamentar, se o CNJ não tomar as providências conforme o CPC. Dessa forma, preocupados, porque imagina, 91 tribunais fazendo as suas comunicações processuais, nós teríamos 91 Código de Processo Civil. Então, o CNJ correu e regulamentou as comunicações processuais através da Resolução 234 de 2016, e eu fui o relator, inclusive. Ali nós criamos o DGEM, o Diário Judicial Eletrônico Nacional, que ainda não está pronto, mas fizemos também consignar na resolução um prazo, que enquanto o DGEM não ficar pronto, restabeleça os diários eletrônicos dos estados, o que também não está acontecendo, ou seja, não se cumpre o que diz o novo CPC. Também foi criado a plataforma de comunicação processual. Esse também deu um probleminha, porque essa comunicação nada mais é do que a citação por painel. Tira-se a intimação pelo painel e volta a citação pelo painel. Mas eles pretendiam trazer os dados da Receita Federal para as empresas, conforme está lá no CPC, para as empresas de grande porte. O problema todo é que, buscando uma empresa, por exemplo, a Petrobras, seria o domicílio dela seria Rio de Janeiro. E as filiais, e onde ela está no Brasil inteiro? Receberia a citação lá e depois teria que distribuir? Aí, no diálogo, sempre com o diálogo, foi dado um prazo de transição. A empresa vai junto ao tribunal onde ela atua e vai dizer qual é o domicílio que ela quer receber a citação. Então, isso resolveu um problema. Prazo de 90 dias, mas resolveu-se um problema. Não se buscaria apenas os dados da Receita Federal, que inclusive podem estar desatualizados. E também criou-se a plataforma que trata do edital. Pela ouvidoria tive que dar várias respostas, porque realmente o sistema ainda não saiu, está em construção para todas essas 3 comunicações processuais, mas o edital eu sempre respondi. No novo CPC diz, enquanto não ficar pronto,
faça o edital através do link dos seus tribunais, através do site dos seus tribunais. Então, isso também foi equalizado dentro de um período de transição. Mas o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, ele vem realmente para resolver um problema sério, que nós ainda continuamos, tirando a Justiça do Trabalho, continuamos recebendo intimações através de painel. O advogado tem que abrir todo dia. Para quem tem 5 processos, 100 processos, tá uma beleza. Agora, e quem tem mais de 100 processos, 200, 1000 e por aí vai? Então, a gente pode falar que o diário vai tornar o acompanhamento das publicações um pouco mais racional, né? Sim, concentrado em apenas um local, que seria no CNJ. Você abriria, você seria intimado, obviamente, mas estariam todas elas num local só. Uhum. Bom, ainda não foi implantado, né? Era para ser implantado no final do ano passado. Mas também teria que voltar para os estados e também não voltou. Tem uma data? Ainda não. Nós estamos ainda aguardando definições. Uhum. Essa ferramenta ela vai substituir os atuais diários de justiça eletrônicos, doutora Alemã? Ela vai substituir onde estiver funcionando, mas nos estados não estão, os tribunais não estão cumprindo o novo CPC. Todos continuam intimando pelo painel. Então, o senhor ainda tem muito trabalho no CNJ, muito trabalho acerca de todo... Mais ou menos. Eu estou cumprindo a minha missão e encerrando a minha missão em agosto desse ano. Tem muito trabalho ainda pela frente. O meu sucessor, certamente. Até agosto eu estou trabalhando, mas depois o sucessor. Com certeza. Doutora Alemã, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Prazer grande. Sucesso aí no finalzinho desse trabalho, né? Estamos ainda na missão. Com certeza, foi um prazer grande. Eu que agradeço. O OAB Entrevistas termina aqui. As notícias do OAB Nacional você encontra no site oab.org.br e também o nosso Facebook. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.